Nós vamos conversar agora com o professor Miguel Reale Júnior, jurista, ex-ministro da Justiça, como o Cassius lembrou, um dos autores desse documento. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que o senhor nos dissesse resumidamente quais são os crimes que, na avaliação de vocês, o presidente Jair Bolsonaro cometeu e foram apurados pela CPI da pandemia. Bom dia, é uma satisfação estar no programa da CNN. Quero, de início, dizer que o que impressiona fundamentalmente é o conjunto da obra. Percebendo-se qual foi a ideia central, a matriz que gerou o comportamento, nós vemos que foi a ideia fundamental da imunização de rebanho. O presidente, reiteradamente, ao longo de todo o ano passado e também até meados desse ano, insistiu no sentido de que 60% a 70% da população seria contaminada, que só por via dessa contaminação generalizada, coletiva, é que se venceria o vírus. A partir dessa ideia, criou a necessidade de não tomar nenhuma medida de precaução que pudesse eventualmente prejudicar a economia. Colocou a economia acima da garantia da vida e da saúde. Nesse sentido, conspirou totalmente contra as medidas que tinham sido sugeridas pelo ministro Mandetta, e seja em portaria, seja na portaria interministerial assinada por Moro e por Mandetta, estabelecendo isolamento, quarentena, uso de máscara, vacinação. O presidente conspirou contra isto reiteradamente. Em consentâneo com a ideia de que era a humanização de rebanho que precisava levar à frente a economia, lançou um programa chamado Brasil Não Pode Parar. A SECOM lançou uma propaganda, o Brasil não pode parar. E não pode parar porque existiria uma medicação precoce, que é a cloroquina. E a cloroquina, o presidente chegou a dizer que ela tinha 100% de resultado. E respondeu isto de forma sempre veemente, chegando ao cúmulo da aplicação como um projeto piloto, através, inclusive, de um aplicativo em Manaus, que foi um desastre. Ou seja, esse conjunto de obra vai mostrar que existiu não uma negligência, mas um plano, um projeto de desconsideração da vida e da saúde. Quem vai morrer? E daí? Todos morrem mesmo, todos têm o mesmo cheiro, que morram quem tem que morrer, vamos salvar a economia. Um erro crasso, porque a economia dos países da Europa, por exemplo, só se desenvolveu na medida em que se controlou o vírus. É controlando o vírus que desenvolve a economia, e não disseminando o vírus que se dá desenvolvimento econômico. E foi absolutamente indiferente ao sofrimento das pessoas, fazendo chacota de quem não respirava corretamente, quem estava já sofrendo por falta de respiração. Ou seja, era toda uma ideia que impressiona, efetivamente impressiona, e o levantamento é minudente sobre todos esses atos, todas essas condutas. Em razão disso, é que se estabelece que pode haver um crime de responsabilidade por afronta aos direitos individuais e sociais, ao direito individual da vida, ao direito social da saúde, que é a previsão da Lei 1079, 1950, que é a lei do impeachment, e existem crimes contra a saúde pública, consistentes no crime de epidemia, que é causar epidemia, porque causar não é só dar início, mas é também tornar mais grave a situação já existente. O desrespeito às normas regulamentares de precaução que geram a disseminação da pandemia é outro crime. Um do 267 do Código Penal, esse do artigo 268, desrespeitando normas regulamentares que foram editadas pelos estados e pelos municípios, sempre comparecendo sem máscara, sempre provocando aglomeração e propagando que não houvesse isolamento social. Por outro lado, o crime de charlatanismo, na medida em que ele chega a falar, eu dou a receita a você, a minha receita é que você tome a cloroquina. E se o seu médico não der a cloroquina, procura outro médico. Eu procurei outro ministro. E outro crime é de incitamento ao crime.
ele incita, ele sugere, ele instiga a que pessoas pratiquem crime, seja esse do desrespeito às normas regulamentares, seja o crime de invasão do domicílio, quando ele sugere, dê um jeito. Você que tem um hospital de campanha aí perto da sua casa, dê um jeito de entrar e filmar. Nada mais violador do que da intimidade do que ir fazer vídeo de uma pessoa doente no leito de um hospital. E, por fim, o crime de prevaricação, na medida em que ele foi cientificado dos problemas sérios existentes com a venda de vacinas através de contrato com a empresa Precisa. Os irmãos Miranda deram conhecimento ao presidente, existem inclusive trocas de mensagens com o seu assistente de gabinete, mostrando a marcação da reunião no Palácio do Alvorada, e o presidente, em razão de não criar constrangimento com a sua base parlamentar e com o líder do governo, deixou de dar andamento à apuração de uma falta tão grave como esta, que era a existência de um contrato falso que já tinha inclusive sido firmado pelo Ministério da Saúde. No conjunto, isso são 10 mil documentos que foram examinados pela comissão, com mais 3 juristas, Alexandre Wunderlich, Helena Lobo da Costa e Silvio Steiner, com auxílio de alguns advogados jovens que nos auxiliaram na coleta de todo esse material, e apresentamos esse parecer para a análise dos senhores senadores. Sim. É um parecer longo de 230 páginas. Todos esses crimes que o senhor citou, nós estamos falando em grande parte de crimes de responsabilidade, ou eles se enquadram em crimes comuns? E o presidente, se for responder por esses crimes, isso já pode ocorrer ainda durante o mandato, ou nós estamos falando de algo após o mandato do presidente? Não. Estamos falando de crime de responsabilidade, que é a violação do artigo 7º, número 9 do artigo da Lei 1079 de 1950, é crime de responsabilidade, afronta aos direitos individuais e sociais, e crimes comuns, pelos quais ele pode responder, porque não são crimes praticados no exercício das suas funções. Agora, portanto, não são crimes para serem apurados ou processados depois. Se depende, evidentemente, da posição do Procurador-Geral Aras. Mas é o crime de epidemia, o crime de desrespeito às normas sanitárias e o crime de charlatanismo, mais o crime de incitação ao crime e o crime de prevaricação. Além do que existe a capitulação também com relação às populações indígenas, e é o que ocorreu em Manaus, de crime contra a humanidade, que está previsto no Estatuto de Roma, artigo 7º do Estatuto de Roma. Portanto, é uma coletânea de qualificações. Não foi fácil fazer esse trabalho de definir os fatos e depois de qualificá-los juridicamente. O que foi feito pela comissão me parece apropriado. Professor, o senhor falou em crime contra a humanidade. Há a possibilidade de que o relatório final da CPI seja levado a tribunais internacionais? Como é que funciona esse processo? Dependerá da votação na CPI, do relatório, e se o relatório adotar nosso parecer. Existe a configuração, sem dúvida, feita inclusive uma análise minudente pela doutora Silvia Steiner, que foi membro do Tribunal Penal Internacional em Haia, e pode haver uma representação, qualquer um pode representar ao Tribunal Penal Internacional, e caberá ao Ministério Público do Tribunal Penal Internacional o exame da conveniência, da aceitação ou não da acusação. Professor, o presidente da República tem mais aí 1 ano e 3 meses aproximadamente de mandato. Então, pegando um gancho ainda na minha pergunta anterior, caso ele venha a ter de responder por algum crime durante o mandato, o que ocorre exatamente com o mandato de um presidente da República? Ele precisa ser afastado ou ele segue no cargo e ao mesmo tempo respondendo por esses crimes? Não.
Isso está estabelecido na própria Constituição. O presidente da República, sendo processado por crime comum, perante o Supremo Tribunal Federal, o Supremo pede autorização para dar continuidade ao processo à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados dando essa autorização, o presidente é afastado imediatamente por 180 dias durante o processo correr, durante o processamento. E se em 180 dias não houver decisão, ele volta ao cargo. E poderá, evidentemente, ser absolvido ou ser condenado. Mas ele é afastado por 180 dias imediatamente do cargo. Nós conversamos aqui na CNN com o jurista, ex-ministro da Justiça, professor Miguel Reale Júnior. Muito obrigado pela atenção com a CNN. Um bom dia de trabalho ao senhor e até a próxima. Bom dia. Obrigado. Obrigada, bom dia.